Bro! Se tu achou que o Jin-Woo tá brabo nos episódios 13, 14 e 15, segura o hype, que a segunda temporada tá pra quebrar tudo. Episódios 13, 14 e 15 foram só o aquecimento. O verdadeiro caos ainda tá pra chegar. As sombras estão sedentas, o monstro acordou e o rei vai cobrar cada cabeça. Se inscreve agora e cola com nós nessa jornada sinistra, porque o bagulho vai ficar louco. O nosso boy Jin-Woo tava só no soninho dos justos, tirando um ronco de respeito, quando recebeu uma ligação de sua irmã que estava toda boladona. A mina chegou como se fosse alarme de incêndio, perguntando que diabo ele ainda estava fazendo na cama. Esqueceu da reunião de pais, será? Pior que esqueceu mesmo. O cara então meteu aquele drip de pai de família trabalhador e foi pra escola. Chegando lá, até as alunas estavam derretendo o suquinho da alma por ele. Parecia que tinha jogado charme lendário no ar. A irmã já sacou e soltou um "vai chover de fêmea em cima de tu, mané". Na sala, a prof só queria confirmar: se a sua irmã despertar, você vai deixar ela virar caçadora? E Jin, que sabe que dungeon não é lugar de passeio, já mandou um "nem ferrando" na hora. Saindo da escola, ele tromba com uma mina do grupo de raid, aquela que só tá ali pra completar número. A mina ficou chocada de descobrir que ele era irmão da BFF dela. Ela ainda mandou um "não volto pra escola nem a pau". Jin-Woo responde de como ela é rank baixo, café com leite. Ela não vai durar muito, mas ela também joga na cara dele que ele também é rank I, que não serve pra nada. Chega o caçador rank S, vindo direto dos States só pra tirar satisfação com o Jin-Woo, porque ele tretou com o irmão do cara. O gerente da associação recebeu o gringo pessoalmente, o que já mostra que o bagulho é sério. O ruivinho da associação até perguntou se ele ia tentar peitar o Jin, mas o careca só queria fazer o trampo dele. Enquanto isso, os caçadores que tinham voltado da treta de Jeju estavam surtando. As formigas do inferno começaram a criar asas. Ou seja, vem merda grande por aí. O presidente já armava uma investigação pesada. De noite, Jin se encontra com o gerente e outro figurante e solta: "Quero treinar com aquela mina aí." Todo mundo de queixo caído. Partiu dungeon. Era pra ser um portal rank C, coisa leve, só pra mostrar o terror pra novato desistir. Mas do nada, bum. O bagulho vira um portal vermelho, que é tipo uma dungeon nível inferno. Jin tenta sair, grita por reforço, mas é puxado de volta. A dungeon fecha e já era. Quando ele olha em volta, tá todo mundo jogado numa floresta congelada que parece cenário de boss final. A galera se liga que estão num lugar onde só dá pra sair se o chefão virar picadinho ou se rolar uma dungeon break. O que não vai rolar, pode apostar. Do nada, flecha voando na testa da galera. Os malucos estão sendo emboscados por elfos de gelo e não são elfos bonitinhos, não. Esses são chamados de matadores do gelo. Bicho cruel mesmo. O tancão da equipe, Kim Chu, tenta liderar a parada e tem a ideia genial, só que não, de dividir o time. Claro que geral queria ir com ele, mas ele já joga os runners, rank baixo, pra escanteio. Inclusive Jin-Woo fala que eles são peso morto e que se virem até ele matar o boss. Pior escolha da vida. Uma gata rank B até pede pra ir com o grupo dos fracotes, e o Kim fica: "Tu é doida?" Mas ela chega no Jin e cochicha que ele não é rank, e nem aqui nem na China. Safada, mas esperta. Os dois grupos se separam. Os fodões vão pelo campo aberto e os Renners, Plas, Jin e a gata pela floresta. E adivinha? Em poucos minutos, Kim Chu já encontra pegada de urso de gelo, sinistro nível Godzilla. Os caras nem tiveram treino e já vão virar paçoca. Kim ainda estava bolado porque achava que Jin era o líder da parada. Enquanto isso, os ursos chegam. Um dos bichos vai dar um tapão, mas toma um bloco e é partido ao meio igual folha de papel. Gojo Style! Os outros vêm babando, mas o grupo do Jin não tá de bobeira. A mina avisa que ali é território dos ursos, e Jin manda a real. É por isso mesmo que a gente tá aqui. Melhor lidar com bicho do que com elfo de IQ 200. E ele tinha razão. Tá frio de rachar. Mas o prota abre o inventário e puxa agasalho pra geral. Pivetada fica de cara. Nem caçador rank. Tem esses esquemas. A estudante até pergunta: "Quem cê é, mano?" E o Jin: "Só fica na miúda, deixa comigo."
Chega o primeiro ursão. Jin já ativa o título Assassino de Lobos, que dá Pliant de 40% de dano contra animal. Enquanto isso, do lado de fora, o pessoal da associação tenta bolar um resgate, mas o gerente já solta. Tem um rank A lá dentro, mas talvez ele já tenha despertado de novo. Do nada, surge o nojento do Randon Su, ostentando Ferrari, falando bosta e tretando com geral. Chama o Jin de lixo, diz que vai virar ração de urso. Mal sabe ele. Dentro do portal, o Jin tá descendo a porrada nos ursos, farmando XP como se fosse evento dobrado. Quando termina, faz um churrascão de urso, mas nem descansou. Foi treinar. Só que o treino dele é tipo: vou caçar ursos de novo e testar meu poder novo. Chama seu exército das sombras, incluindo o chefão Igris, e solta. Esse é o primeiro job de vocês, manos. Os bichos vão pra cima, o pau tora bonito, mas os soldados sombrios perdem e renascem. Custa mana, e a mana do Jin vai pro ralo rapidão. Aí aparece o chefão urso, desce o cacete e apaga 3 sombras de uma vez. Grita, solta magia e zera a mana do prota. Só sobra o Igris, que encara o urso Coca-Cola em 1v1. O cavaleiro desvia, mete espadada no ombro, depois rasga as costas, corta a panturrilha e finaliza com um decapitadão de responsa. Urso vai pedir as contas da Coca e se candidatar na Pepsi. Jin comenta que se o Igris tivesse usado a espada antigamente, talvez ele nem tivesse vencido. Mas agora é mais um monstro lendário no exército sombrio. Enquanto isso, o grupo dos metidos a poderosos estava sendo esfarelado pelos elfos. Só sobra o Qinshu surtando, dizendo que ainda ia entrar para a elite da guilda Tigre Branco. Mas os elfos de gelo estavam só começando a fazer ele de petisco. Fim da missão? Nananina não. Mano, o Jinwoo nem esperou esfriar os ursos no chão. Já foi metendo marcha e recrutando sombra nova pro bonde dele, sem perder tempo. Enquanto isso, do lado de fora do portão vermelho, o Dongsu tava igual mosca em vidro fumê, impaciente, querendo saber quanto tempo os mano estavam lá dentro. A galera solta. Faz 3 horinhas só, o que lá dentro dá tipo 3 dias de rolê hard. Aí o Dongsu já crava. Irmão, o Jinwoo já deve ter virado rango de urso. O maluco já tava se virando pra ir embora, bolado, achando que gastou viagem à toa. Mas aí cai a ficha. Ué, esse tal de Jinwoo nem é da guilda Tigre Branco. Que raios ele tava fazendo ali? O gerente manda a braba, dizendo que o Jinwoo era só um brother curioso que colou na missão. Mas o Dongsu não engoliu essa lorota nem a pau e já parte pro interrogatório estilo pesadelo, quase sufocando o cara querendo saber que prodígio novo ele descolou dessa vez. Só que aí o chefão da guilda mete a mão no braço dele e já fala: segura tua onda, parceiro. O Dongsu, todo metido, manda uma farpada. Você é só um lambari perto de mim. Aí o Baek solta aquele sorrisinho do tipo, falou merda, e já libera uma pressão maligna que até fez o tempo parar. Do nada, os dois já estão prontos para sair no soco, Rank S contra Rank S. Um X1 digno de final de campeonato. Longe dali, o Jinchu tá quase virando picolé no meio da neve e encontra os corpos dos ursos de gelo espalhados. O bicho até gagueja, pensando que só pode ter sido obra dos elfos, porque aquele bando de fracote com ele não teria como fazer esse estrago. Enquanto os esquentadinhos estavam para sair na porrada, Jinchu aparece do além só para botar ordem no galinheiro. Chega todo calmo, agradece por não se matarem, mesmo que por pouco, e já manda a real. Ele testou os poderes do Jinwoo 2 meses atrás. E sim, o moleque é Rank S legítimo, sem caô. Ainda explica que quem detonou o irmão do Dongsu foram as bestas mágicas. Mas o Dongsu, no veneno, diz que isso é historinha pra enganar bobo e solta. Tô só esperando um motivo bom pra descer a porrada nesse moleque. Mais pra frente, o Jinwoo chega no grupo de Rank I e vê os mano num conforto que até parecia que estavam de férias. Comida na mesa, equipamento top, e o cara fica pistolaço porque perdeu toda a equipe dele por falta de tralha. Começa a berrar com a galera, perguntando quem foi o espertinho que escondeu os recursos.
No meio do surto, o doidão acusa a maga do time de ter trocado de time pro lado do Jin-Woo só porque sabia que com ele a sobrevivência estava garantida. Aí, quando ele já ia dar o bote em geral, o Jin-Woo chega na moral e manda o cara voar com um peteleco só, tipo cena de anime absurdo. Depois mete a real na cara dele. Quem ferrou o rolê todo foi o próprio líder, que dividiu a equipe sem noção nenhuma. E para piorar, ainda chamou a atenção dos elfos de gelo, que estavam em modo invisível, mas entregaram o jogo com a sede de sangue escorrendo. Nessa hora, o líder dos elfos começa a trocar ideia, e o Jin-Woo do nada solta um verbo to be, no dialeto dos monstros, sem nem saber como aprendeu aquilo. O chefão elfo conta que um dos seus queria tirar uma com o Jin-Woo, mas o mano nem termina a frase e pá, cabeça voando igual bola de vôlei. Aí o Jin-Woo já chega naquele pique. Parte pra cima do chefão elfo, que começa a falar de uma voz misteriosa que manda matar o mano, mas nunca dá ordem para atacar o Jin-Woo. Ou seja, o sistema já não vê ele como humano mais. O cara começa a ligar os pontos e deduz que o fato de virar jogador bugou a raça dele. O elfo tenta ser malandro, diz que se o Jin-Woo entregar os humanos, deixa ele vivão. Mas o protagonista não se dobra. Aqui não, truta, ninguém vai ser entregue. O elfo todo metido lembra que estão em vantagem numérica e o Jin-Woo responde como? Soltando o exército das sombras na moral, calando a boca do bonitão, a treta estoura. Os pivete tentam correr, os elfos mandam flechada pelas costas, mas o Jin-Woo brota no susto, pega a flecha no ar como se fosse nada e já deleta o maluco. Mas aí ele percebe que o Baruca, o chefão dos elfos, é brabo demais. Tenta enganar com a adaga invisível, quase se lasca, mas mete uma bica no bucho do elfo só para abrir espaço para os magos das sombras tacarem fogo sem dó. Nesse meio tempo, Ki-Nu se levanta do peteleco e vem seco pro Jin-Woo, junto com o Baruca. Mas o prota já estava prevendo o golpe e chama o Igris, que mete a espada no bucho do Ki-Nu. Mesmo sendo um babaca, o cara era cascadura, então o Jin-Woo puxa a sombra dele pro exército e batiza de Iron. E o Iron já chega no campo dando trabalho e encarando o Baruca com sangue nos olhos. A galera humana só observando, escondida atrás da árvore, e a Park Reading larga. Se toda a raid fosse assim, eu nunca tinha virado caçadora. O elfo safadão parte pra cima com reforço, aguentando 3 ao mesmo tempo. Mas a habilidade do Iron deixa ele pistola e distraído. Foi aí que o Jin-Woo cortou ele pelas costas na surdina. Baruca se revolta ao ver o exército de elfos no chão e vem com tudo no Jin-Woo, rindo que o moleque tá sem arma. Mas o prota ativa o recall da adaga estilo Thor, que volta voando e rasga o costado do Baruca. Ele tenta bloquear, mas a arma dele vira farelo. Aí é só blitz total. As sombras metem o louco e vão pra cima ao mesmo tempo. E o danado sobrevive a tudo. Mas o Jin-Woo aparece invisível e enfia a adaga no rim do boss. Baruca ainda tenta tirar onda, mas Iron chega e desce a marreta até virar paçoca. Boss finalizado com sucesso. Jin-Woo sobe de nível e geral comemora. O moleque avisa que o rolê acabou, o portal se abre e os sobreviventes saem vivos do inferno. Do lado de fora, Baek, todo iludido, acha que foi o Ki-Nu que salvou a pátria. Mas quando vê que só os rank baixo voltaram, toma aquele susto. Tenta barrar o Jin-Woo, exige saber o que rolou, mas o prota, sem paciência, manda ele perguntar para a guilda dele mesmo. O Baek insiste, diz que 6 membros sumiram, e Jin-Woo responde que salvou 2 ainda. O mínimo era ele dizer valeu. O cara treme nas bases, pede desculpa e ainda tenta tirar informação da Park. Ela só diz que também não entendeu nada, só sabe que o menino ficou emburrado depois da treta com o boss. Aí o chefão percebe, esse moleque não é qualquer caçador, e já manda o gerente chamar ele pra guilda na marra. Mas Jin-Woo tá na bad. Bolado porque tentou 3 vezes extrair a sombra do Baruca e o sistema basicamente disse: hoje não, chefe. No dia seguinte, Jin-Woo se encontra com Jin-Ho, que aparece parecendo uma árvore de Natal de tão brilhoso. Antes de seguir o plano, ele pede para dar um pulinho na casa da irmã. Quando ela entra no carro, já solta um oi todo fofinha e o Jin-Ho congela. Ela solta que nem dormiu de ansiedade. Aí o Jin-Ho manda na lata:
Mas o chefe sabe que tu é menor de idade, né? O Jin-Woo responde: e o que que tem? E o moleque já fica em choque, entendendo tudo errado. Cena digna de encerramento de episódio com aquela trilha sonora de Deu Ruim. Naquela raid sinistra, o herdeiro pirralho ficou de cara com a nova habilidade do capitão. Mano, eu não lembro desse cara ter um exército brabo da última vez, soltou ele, chocado. E não é que os bichos estavam fazendo o trampo de todo mundo ficar suave, mas o Jin-Ho, esperto que só ele, pediu pro chefão deixar ele minerar os cristais, senão ia se sentir um completo inútil. E o MLK quase chorou quando o cavaleiro foi levar os minérios pra ele. Aí a gente corta pra um lugar dark pra caramba, com um cara borrando as calças de medo. Um cabeludo do chefão manda ele calar a boca e diz pra ficar de boa, que os amigos dele só estavam tirando um cochilo eterno. Só que os coitados eram americanos, e o grandalhão era um desastre no inglês. Mas o esperto jogou no tradutor e explicou que era só um humano querendo voltar pra casa. Churras no talento e a sede dos crias. Enquanto isso, os dois crias foram celebrar num churras de respeito. Finalmente tinham mandado pra vala as 19 raids do contrato. Agora, só faltava o herdeiro mirim passar no Enem da guilda pra pegar o certificado de mestre. O Jin-Woo, na brisa, fala que vai sumir no mundo pra evitar umas pessoas, mas o Jin-Ho, já meio loucão de álcool em gel, manda que se ele for um saco de vacilo, é só falar que não vai mais encher o saco. E o bêbado, com o coração na mão, diz que considera o Jin-Woo mais família que o próprio irmão. Aí, para selar a irmandade da cachaça, os dois compartilham umas doses. Lógico que o playboy ficou todo emocionado e mandou trazer mais 300 pedaços de bife pro Jin-Woo engolir. Monstro na cadeia e o rolê do caçador top. Paralelo a isso, um monstrão estava preso e sendo interrogado. Disse que era um caçador gringo, que ficou 10 anos encalhado num portal. Como ele não falava inglês, geral esperava um tradutor. Mas a galera estava achando que o bicho era um monstro mágico disfarçado. Então, chamaram um caçador Rank S para desenrolar o interrogatório. Claro que era o Woo Jin-Cheo, que estava voltando para os States de avião. A única coisa que descobriram era que o nome do caçador era Il Hwan. Segredos de família e o retorno ao castelo. Lá na casa do Sung Jin-Woo, o Sung Jin-Ho avisa que vai ficar fora por uma semana. A irmã dele, toda curiosa, pergunta se ele arrumou uma namoradinha, já que ele anda sumindo demais. Mal sabe ela que o mais próximo disso é que ele tá dando uns pegas na melhor amiga dela. E o nosso herói finalmente voltou pro castelo demoníaco. Lembrou que quando lutou contra os Cerberos estava nível 20, mas agora tá 3 vezes mais cabuloso. Achou que ia ser moleza dessa vez. Encaixou a chave e entrou no castelo. De cara, já recebeu a missão: coletar 10.000 almas de demônios. Ah, pode ser 100.000, não importa, pensou ele. Só paro quando pegar os itens pro elixir da vida. Batalhas épicas e negociações arriscadas. Na mansão do Jin-Ho, ele tentava convencer o pai a aceitar ele como mestre da guilda, mesmo sabendo que o irmão era o herdeiro. O velho começou a falar dos 3 incidentes sinistros que o parceiro dele sobreviveu, sem contar o último portal vermelho que o Jin-Ho nem sabia que ele tinha participado. Aí o coroa diz que o MLK só conseguiu a licença de mestre graças ao Jin-Woo e ainda queria a guilda? O ruivinho já estava com 50 desculpas na ponta da língua, mas nem precisou, porque o velho aceitou. Mas tinha uma condição. Depois daquele portal vermelho, a guilda Tigre Branco queria muito o Jin-Woo. O pai perguntou se o filhão conseguia trazer o prota antes deles. E o Jin-Ho jurou de pé junto que ia conseguir. Demônios no chão e o tanque ursão. No castelo demoníaco, o Jin-Woo já tinha amassado um monte de demônios, mas descobriu que não dava para extrair a sombra deles porque estavam contaminados. Depois de completar a primeira missão, liberou a entrada para o segundo andar. Mas já estava de saco cheio de andar, então chamou o líder dos ursos de gelo para usar de montaria. E antes de dar qualquer ordem, o ursão da Coca-Cola já saiu atropelando geral para cima dos demônios. Jin-Woo na hora nomeou ele como tanque. Segredos das formigas e a escalada implacável. Na guilda Tigre Branco, a área era de respeito e abundância. Um colírio pros olhos.
A caçadora Cha Hai-in lembrou dela perguntando para o chefe por que ele queria manter em segredo a informação das formigas voadoras. Aí o Baek Yun-ho diz que eram ordens da associação para não assustar a população. No castelo, o Jin-woo disse que no começo estava com medo de ser uma dungeon de Rank S, mas aqueles demônios pareciam no máximo Rank B. Ele notou que vários deles iam ficando mais fortes em cada andar. E nessa brincadeira, ele evoluiu muito rápido. Já ficou imaginando quão forte vai ficar quando chegar no último andar. Tinha que coletar logo aquelas 10.000 almas antes que a comida acabasse. O chefão do quarto andar e o ataque monstro. Deu de cara com um exército de cavaleiros do rei York, que estava precisando perder uns quilinhos. Jin-woo já invocou todo o seu exército para enfrentar o primeiro boss, o vulcão avarento, que ficava no quarto andar. O gerente An e a Park Kyung-hae foram até a casa do Jin-woo para fazer uma oferta de emprego, mas o maluco não queria saber de virar CLT e foi viajar. O chefão ainda pesquisou tudo e viu que o único registro sobre o Jin-woo era ele desaparecendo no centro da cidade. Não fazia a menor ideia de onde ele tinha se enfiado. Estratégia monstro e o gigante quebrado. Nessas horas, ele já estava explicando toda a estratégia para os seus soldadinhos, mandando eles acabarem com os outros que ele cuidava do chefão. Os magos já começaram explodindo os primeiros para começar bem. E o Igre saiu fazendo a limpa porque aqueles fracotes eram fichinha para ele. O Jin-woo fala que agora que ele upou mais ponto de inteligência pode invocar mais soldados da sombra e queria saber até quando aquele senhor dos pastéis ia ficar sentado. Mas foi só ele falar que o maluco se teletransportou e deu uma paulada no meio do campo de batalha. O Jin-woo já esmurrou a fuça dele arremessando o Balrog para o outro lado da cidade. Nem ele esperava ter toda essa força. Mas o chefe se levanta e ativa um buff igual na luta contra os Cerberus. O Prota já pediu o escudo do Iron emprestado para se defender das pauladas daquele doido. Quando finalmente encontrou uma abertura, ele arremessou o escudo e tentou pegar o grandão por trás. Mas o maluco previu os movimentos. Jin-woo teve que usar o toque do dominador para desviar, e disse que a única parte que parecia vulnerável eram aqueles olhinhos brilhantes. O cara era literalmente o Ronaldo Fenômeno, correndo mais rápido do que as leis da física permitem. Então o moleque escalou um prédio e atraiu o Godzilla até lá em cima, disparando no meio da fumaça para meter um corte preciso na carótida daquele gigante. E já deu para perceber que o nosso menino tem um certo talento em arrancar cabeças, né? Sendo assim, ele já conseguiu mais uma para sua coleção: o monstro humano e a treta do filho. Lá no interrogatório, o Wu já chegou chamando o outro de monstro, mas o Il Huan fala que não é e diz que se precisar faz até um teste de DNA para provar. O Jin Chio já estava boladão porque tiraram ele da sua diversão para trabalhar. O Il Huan pergunta até onde ele sabe sobre os portais e monstros mágicos e fala que tudo que eles conhecem é só a ponta do iceberg, porque o poder de provocar uma catástrofe suprema acabou de despertar. E fala que seu objetivo era impedir essa catástrofe. Mas o Jin Cheol não estava entendendo nada e diz que esse cara deve ter tomado energético com óleo de motor para falar tanta merda. O cabeludo fala que o exército de caçadores deles não vai ser o suficiente e nem esse Rank S exibido pode parar o que tá chegando. Só que agora as coisas vão começar a ficar interessantes, meu parceiro. Porque o Wu Jin-chou descobre que aquele monstro tem uma esposa e 2 filhos, e fez um olhar mortal quando falou que o nome do filho dele era Sung Jin-woo. Aí o careca maldito dá um sorrisão falando que o filho dele já virou saudades e fala que se ele quiser dizer alguma coisa, só vai poder quando se encontrar com ele no inferno. Aí o tiozão já estava ficando bolado. Vitória avassaladora e a conquista do castelo. No castelo demoníaco, a rapaziada estava fazendo a limpa. E o Jin-woo perguntou se aquele chifrudo ficou espantado com a força dos seus soldados. E mais uma vez ele arranca a linda cabecinha do chefe, subindo de nível por derrotar o Guia das Almas. Lá fora, o corpo de bombeiros foi chamado porque estava o maior cala-boca, e ninguém esperava que era assim que acabaria uma luta de caçadores Rank S, já que o todo-poderoso Wu Jin-cheol foi completamente humilhado em um piscar de olhos. Vai brincar com o filho dos outros, vai, bobo! Missão quase cumprida e o próximo nível.
O Jin-Woo já tinha ficado sem comida e resolveu que era melhor parar por ali. Em uma semana, o moleque conseguiu chegar no andar 75 de uma dungeon de rank S e ainda ganhou uns itens bolados como o brinco do gigante e o colar do esqueletão, que aumentavam todos os status dele e ainda davam uns buffs sinistros. Ganhou uma orbe da avareza que pra ele não ia servir pra bosta nenhuma, mas nas mãos dos seus soldados mágicos vai duplicar o poder de fogo. Ainda recebeu uma caixa de loot amaldiçoada que veio de outra chave, mas essa maldita veio sem descrição nenhuma, explicando onde que ele podia usar. O importante é que ele já conseguiu um fragmento da árvore do mundo e a água nascente da floresta Equador. Então só faltava mais um item para ele concluir o elixir da vida e salvar a mãe dele daquela doença. E prometeu que da próxima vez que ele vier, vai zerar essa dungeon de uma vez por todas. Nosso menino percebeu que só faltava mais um item para completar o elixir da vida e tinha que ficar muito mais forte para a próxima vez que for até o castelo demoníaco. E aí, o que você achou dessa reviravolta? Será que o Jin-Woo vai conseguir zerar o castelo demoníaco e salvar a mãe dele?